Brana versus denominações. Quem está errado? Quem é o falso? A Bíblia vai dizer. A denominação acusa William Brana de heresia, porque batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo a denominação, o batismo certo é no nome da Santíssima Trindade, criada no terceiro e quarto século por Tertuliano, defendida por Atanásio e decretada por Constantino. O que a Igreja Católica anda dizendo sobre o batismo trinitário no ecumenismo? Esta fonte, que você pode encontrar em uma simples busca no Google, diz: em busca da unidade, aspectos de ecumenismo e do diálogo interreligioso. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, 1997, número 1271. Por exemplo, se você não concorda com as adorações de imagens, se você é evangélico, protestante, mas você crê nesta falsa doutrina e é batizado nos 3 títulos da Santíssima Trindade, o que o artigo diz aqui é que você não está em comunhão plena com a Igreja Católica. Mas o batismo trinitário constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, católicos e protestantes. É claro que você não tem comunhão plena, comunhão total, porque você ainda discorda da veneração de imagens e do ministério petrino do Papa. Mas, se você é batizado na Trindade, você já tem comunhão com o sistema católico. O Papa João Paulo II disse em sua encíclica: o batismo nos faz membros uns dos outros. Podemos dizer que este sacramento une os vários cristãos que, por diversas circunstâncias, foram dispersos, seja pelo cisma ou por outras diversas formas de divisões. Todavia estão unidos pelo fundamento de comunhão, que é o batismo. E é lógico que é o batismo trinitário. Qual é o batismo católico? Por isso, nas seitas onde o batismo não é válido, aqui o batismo trinitariano. Seita que ela diz é qualquer movimento religioso que não é católico. Nem podemos dizer que há um diálogo ecumênico. Então, o que eles estão dizendo? Que as igrejas que não batizam na Trindade, igual nós, que batizamos como Atos 2:38, como a Bíblia, não há diálogo conosco. O diálogo deles é com esses trinitarianos. Isso nos deixa felizes, saber que o sistema anticristo não quer diálogo com quem recebeu o nome de Jesus Cristo. Continuando, pois falta o fundamento, que o fundamento é a Santíssima Trindade. E nós, cristãos, somos unidos por meio dele. Então, o fundamento do reino anticristo é a falsa doutrina da Santíssima Trindade. Seja os que estão em comunhão com a igreja, no caso os católicos. Agora veja essa parte. Seja os que não estão em comunhão plena, ou seja, os protestantes trinitarianos, não estão em comunhão plena, mas de qualquer forma estão unidos pelo mesmo batismo. É o que Daniel viu dos dedos de ferro e de barro daquela estátua. Não se uniam de uma forma, mas de outra estavam unidos. Continuando, seja os que não estão em comunhão plena, mas mesmo assim todos os batizados possuem certa comunhão com a igreja, mesmo se não admitem ou não a aceitem. Ou seja, você que é trinitariano está ligado ao corpo do anticristo, mesmo que você não admita ou não aceite.
Os trinitarianos pensam que só estarão unidos à Igreja Católica se eles forem congregar lá, mas veja o que diz aqui na continuação do parágrafo. Ecumenismo, por sua vez, não é um sincretismo religioso, uma mistura de várias religiões em uma única. O concílio e os documentos posteriores lutaram contra esta visão errada. Veja o que eles estão dizendo. Não precisa você sair da sua igreja para você tomar parte do corpo do anticristo. Basta você ser batizado no mesmo batismo, porque o batismo te faz membro um dos outros. Agora você está começando a entender o desespero desses teólogos endemoniados querendo que você seja trinitário. Eles são demônios, anjos de Satanás. Continuando, esta visão errada que faz com que o ecumenismo seja visto de forma negativa. Este foi um dos motivos pelos quais muitas pessoas dentro da própria igreja terem repudiado o movimento ecumênico, ou seja, não assuste os protestantes. Não diz que eles têm que congregar conosco. Eles só precisam ser batizados na Trindade inventada por nós, só isso. Como toda a renovação da igreja consiste essencialmente na maior fidelidade, a própria vocação, ela é, sem dúvida, a razão do movimento para a unidade. Unitatis Redemptivo 8. Isso aí é da Igreja Católica. Você está vendo aí o que é ser batizado nessa Santíssima Trindade, o dogma. Por trás disso tem um dogma. Você sabe que no tempo dos apóstolos não existia o conceito de pessoas. No terceiro século, Tertuliano, quem iniciou, foi o primeiro a usar o termo. E então eles criaram o dogma, que Pai, Filho e Espírito Santo é 3 pessoas. Você vê, Jesus diz para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse que isso era 3 pessoas distintas e nem que o nome disso era Santíssima Trindade. Primeiro, porque o termo pessoa não existia no primeiro século, passou a existir no terceiro e quarto século. Então, Satanás montou um dogma em cima disso. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não está sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, do seu Deus. Você está sendo batizado no dogma que o anticristo criou para impedir que você seja batizado no nome do seu Salvador. Então, essa fonte que você está vendo aí na tela é a evolução histórica do conceito de pessoa enquanto categoria ontológica. Você vai ver essa fonte aí explicando que a palavra, o termo pessoa não existia no primeiro século. Então raciocina comigo, se o termo pessoa não existia no primeiro século, então o dogma trinitário não existia no primeiro século, porque o dogma trinitário circula em volta de 3 pessoas. Então Tertuliano, já no terceiro século, como diz aqui, Tertuliano introduz assim o termo pessoa, entre parênteses, persona, para significar cada um dos 3 considerado individualmente. Este vocabulário passou a vigorar até hoje para referir as realidades trinitárias. Então, amigo trinitário, não é questão da gente discordar religiosamente, é a questão histórica. Isso aqui ninguém pode negar. Não vou nem entrar na questão que o Papa Bento XVI disse no seu livro Introdução ao Cristianismo, que esse texto de Mateus 28,19 foi acrescentado pela Igreja Católica e que ele tem origem na cidade de Roma. E o rodapé da Bíblia Católica de Jerusalém dá este aviso, dizendo que essa forma batismal de Pai, Filho e Espírito Santo vieram em tempos posteriores à comunidade primitiva e ainda diz, sabe-se, que no livro de Atos o batismo era em nome do Senhor Jesus. A própria Igreja Católica declarando, o ex-Papa Bento XVI afirmando
e confessando que quem tem um batismo trinitário está em comunhão com eles. E os teólogos sabem disso mais do que eu, mas estão forçando, querendo que você seja trinitariano. Há alguma coisa errada por trás disso. Mas mesmo que nós possamos contradizer a história, contradizer o que o Papa disse no seu livro Introdução ao Cristianismo, e vamos supor que Jesus falou isso aqui mesmo, está diferente de Lucas 24:47, que diz: Ide a todas as nações e em meu nome se pregasse o evangelho e o arrependimento de pecados. Mas tudo bem, suponhamos que Jesus tenha falado isso aqui mesmo, mas o que Jesus diz aqui? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, não nos nomes, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não havia o conceito de 3 pessoas no tempo que Mateus escreveu isso aqui, se ele verdadeiramente escreveu. Não há menção de 3 pessoas neste versículo. Não há menção da palavra Santíssima Trindade neste versículo. O que este versículo está falando é exatamente o que toda a Bíblia diz, que Deus é Pai porque criou o mundo, Deus se tornou Filho para nos salvar e Deus é Espírito Santo para nos consolar. De onde inventar essas 3 pessoas? Não no tempo dos apóstolos, nem o conceito de pessoas existia no tempo deles. Isso veio existir no tempo de Tertuliano. Mas a denominação que crê em qualquer coisa menos na Bíblia, inventa um outro livro, um tal de Didaquê, que ninguém sabe nem quem escreveu, para tentar provar essa falsa doutrina. Usando a mesma técnica da serpente, o arrazoamento, dizem que em Atos 2:38, quando Pedro disse para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, interpretam que ele quis dizer na autoridade de Jesus Cristo e não na ação, no rito batismal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a própria palavra atos significa ação que os apóstolos fizeram, ou seja, prática, como eles praticaram, como fizeram. Enquanto que Mateus 28:19 é apenas uma fórmula, uma ordem, mas Atos 2:38 é uma prática, uma ação. Temos Paulo em Atos 19:5, rebatizando aquelas pessoas que João Batista havia batizado, todas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro em Atos 10:48. Após as pessoas serem batizadas, os apóstolos impunham as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. E em Atos 8, versos 14, 15, 16, Filipe batizou um povo e a Bíblia diz que foi no nome de Jesus e os apóstolos foram lá para impor as mãos para eles receberem o Espírito Santo e declara dizendo, porque todos eles já tinham sido batizados em nome de Jesus. Esta é uma batalha muito severa. Eu creio que essa batalha entre a mensagem do irmão Branham e as denominações é uma guerra do Armagedon espiritual. A coisa é mais séria do que se possa pensar. Mas qualquer um que tiver o juízo normal sabe aonde a verdade está. Entendeu por que eles tentam denegrir a imagem dele e acabar com a reputação dele? Guerra, irmão. Guerra entre anjos e demônios no âmbito espiritual.